Paz do Senhor a todos os amados irmãos que têm nos acompanhado por este canal, é o EBD Spot, né, que é um canal que trabalha comentário da lição bíblica, e nesta oportunidade nós estamos comentando a lição de número 2, que fala sobre a necessidade universal da salvação em Cristo. E para comentar mais uma lição, nós estamos novamente aqui com o nosso adjunto da superintendência, nosso irmão Alexandre Galvão. Paz do Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. E tem também um visitante ilustre, né, conosco, que é o nosso amado irmão diácono da igreja, Aurimar, professor da EBD ali Mutirão 1. A paz do Senhor, meu irmão. Amém. Que Deus abençoe, no nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos hoje de posse de uma lição riquíssima, né? Onde nós vamos falar sobre a necessidade da salvação, essa universal da salvação em Cristo. Essa lição ela tem basicamente três objetivos, né? Que é explicar como é a necessidade de salvação entre os gentios e também entre os judeus. E toda a humanidade necessita da salvação em Cristo, né? Então nós vamos começar falando sobre a questão para falar da necessidade universal, ou seja, de todos, né? Quando nós falamos de necessidade universal, nós estamos falando de todas as pessoas, independente de classe, de raça, de cor, né? Todos necessitam da salvação em Cristo. O que causou essa necessidade, né? O que causa essa necessidade? Eu acho que entra aí a questão do pecado, né? Porque assim como a salvação, por que a salvação necessariamente ela tem que ser universal? Porque o pecado também é universal, né? E eu gostaria de abrir este espaço agora, nesse momento, sobre a lição, para falar sobre a questão do pecado. Meus irmãos, vamos ver de acordo com as Escrituras, de acordo com alguns funcionamentos teológicos, o que o pecado provoca na raça humana, né? Queremos começar aqui o nosso irmão Alexandre Galvão falando sobre essa questão do pecado. De fato, né, o tema da lição, eu chamei evidente a abrangência da necessidade dessa salvação em Cristo, né? Se a necessidade é universal da salvação, é porque o pecado ele também tem um domínio universal. Exato. A matemática, a necessidade universal da salvação em Cristo é porque o pecado tem um domínio universal. Mas é como me disse Ariel, né? O que é pecado? A palavra pecado no grego hamartia significa errar o alvo. Exatamente. Né? E quando a gente fala errar o alvo, pressupõe alguém que na consciência do certo e do errado, ela deliberadamente erra o alvo. Ela escolhe errar o alvo, ela escolhe o caminho oposto àquilo que é certo. Porém, quando a gente fala de a necessidade universal de salvação em Cristo, né, a gente está falando, na verdade, que o ser humano, desde o seu nascedor, ele já é carente dessa salvação. Como estudar E entra na questão até o caso das crianças, né? É verdade, eu estava pensando também sobre essa Porque a questão. criança, ela não nasce salva. Ela nasce debaixo da ira de Deus. Está lá em Efésios, no capítulo 2. Todo ser humano nasce debaixo da ira de Deus. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso no último ponto. E a universalidade em si da salvação, né? A necessidade da humanidade em geral. Então, o ser humano, ele é carente da salvação porque ele já nasce debaixo da ira de Deus. Ele já nasce em pecado. O apóstolo Paulo trabalha muito bem isso, em Romanos aqui também, a gente vai estudar isso mais adiante, no capítulo 5, sobre o pecado original. Então, todo ser humano, ele já nasce debaixo da ira de Deus. Né? Inclusive, as crianças também. Então, é por isso que as crianças também têm necessidade de salvação. Né? E alguém até vai questionar, né? Mas como é que a criança pode ser salva se ela não tem como exercer fé em Cristo? E mais adiante, no terceiro ponto, a gente vai voltar a trabalhar sobre essa questão. Mas eu acho que, para título introdutório, é bom salientar isso, que a necessidade de salvação universal, porque toda a humanidade está dominada pelo pecado. O pecado, exatamente, o pecado ele domina sobre toda a humanidade, sem exceção.
Muito bem, como diz o próprio textual da lição, né, Romanos capítulo 3, versículo 10, né, que diz, como está escrito, que não há um justo nenhum sequer. Veja que Paulo faz citação do Antigo Testamento aí, né, faz referência a um texto do Antigo Testamento. E a verdade prática disso é que o pecado manchou toda a raça humana. E somente o sangue de Cristo é suficiente para purificar. Então a gente vê que o pecado ele tem o poder de manchar toda a raça humana, sem exceção. Ela, de certa forma, é como um espelho quebrado, né? Quebra o espelho que é a imagem de Deus, como nós fôssemos a imagem de Deus perfeita, né? Ela quebra, né? Ela fica anuviada, né? Você não consegue enxergar a perfeição de Deus, né? Por reflexos, exatamente, do homem, né? Então, o que o irmão Rolemar poderia, ainda dentro dessa questão da influência do pecado, pode acrescentar para nós? Eu vejo o pecado, ele vem sendo a decadência espiritual da humanidade. Não em particular assim de criança, não, no geral. Ele é carente vamos supor assim, dizer assim, de corrigir esse erro que foi feito lá através da salvação de Cristo. Cristo é a solução para essa questão. É importante a gente falar sobre isso, irmão, a gente até deixar bem claro, pela seguinte questão. Por que o pecado ele mancha todas as pessoas? Por que todas as pessoas são atingidas pelo pecado? Porque a gente vê lá no Éden, Adão, como o primeiro homem criado por Deus, ele peca, não é isso? Sim. E é através dele, não é? É através do pecado de Adão, né? A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo e por esse pecado a morte, ou seja, herdamos de Adão a partir desse momento. Ele vem manchar assim porque eu acho que se trata de uma sujeira, né? Uma sujeira mancha. Mancha, é verdade. Porque entra naquela discussão, né? O homem é pecador porque peca, ele peca porque é pecador. Na verdade, a Bíblia deixa claro que o homem peca porque é pecador, ou seja, o homem já nasce debaixo do domínio do pecado. Então, quando eu salientei o caso da criança, é porque o tema da lição, quando ela diz necessidade universal, é porque é todo ser humano mesmo, independente da idade, independente da raça, independente da cor, ele carece de salvação. Então, como é que se dá a salvação de uma criança? Porque quando a gente fala da criança, até parece que a criança ela não tem pecado, no argumento de muitas pessoas. Se uma criança não tem pecado, então ela está excluída da necessidade de salvação. Mas quando Efésios, no capítulo 2, o apóstolo Paulo aos Efésios, escrevendo aos Efésios no capítulo 2, e a lição ela não aborda essa questão da criança, mas eu achei importante falar, porque há algumas linhas de argumento de algumas pessoas que excluem a criança dessa necessidade de salvação. Porque Paulo diz assim: e ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, capítulo 2, versículo 1, versículo 2, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora produz desobediência, entre os quais também todos nós andamos, outrora seguindo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. Era uma questão da natureza, não é uma questão de uma prática. Porque o ser humano ele já nasce com a natureza corrompida. A gente vê lá no capítulo 5, versículo 12, da de Romanos, na carta de onde nós estamos estudando, Paulo dizendo assim, capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, quem foi esse homem? Adão. E pelo pecado a morte. E assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, ele vem trabalhar aqui a ideia, o apóstolo Paulo no capítulo 5, lá no versículo 15, ele diz: todavia não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, que é Jesus Cristo. Aí no versículo 18 ele diz assim: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação,
Ou seja, ele Leão perguntou essa questão, e é bom deixar isso muito claro, que toda a humanidade ela se torna, primeiro, corrompida pelo pecado devido à hereditariedade da corrupção do pecado. Ou seja, Adão com Eva, quando tiveram Caim e Abel, fica muito evidente essa corrupção perpassada agora para a sua descendência, quando Caim já é assassino, faz assassinar de matar o seu próprio irmão. Então eles passam a corrupção. Mas a gente também tem que entender a questão do pecado original, não apenas no sentido de pecado pessoal de Adão, mas como um pecado que é imputado a toda a posteridade de Adão. É a ideia da representação federativa. A gente vai estudar semana que vem uma lição falando sobre justificação pela fé, que é uma palavra, justificação, a palavra dekaios no grego, que traz a ideia de cunho forense, jurídico, ou de representatividade. Deus declara o pecador justo na base dos méritos de outrem. Então, de igual forma, Deus condena toda uma posteridade à morte por causa do pecado de Adão. Então, o homem já nasce com a natureza corrompida de pecado, inclusive a criança. Então, a criança, quando morre ainda no seu estado de inocência, mesmo sem ter cometido um pecado, mas a natureza dela já é pecadora. E ela estava representada em Adão. Então, de alguma forma, ela está debaixo da ira de Deus. Então, como é que ela vai ser salva? Se a gente diz que a salvação é pela fé. Na verdade, isso levantaria até um outro debate. Um outro viés. Exatamente. Mas aí, a titulação só de formação, para não deixar para fechar minha raciocínio, eu entendo que uma criança é salva mesmo sem a utilização da fé, ou seja, sem o meio de Deus aplicar a redenção efetuada por Cristo na cruz do Calvário. Não é? A gente não vai entrar nessa discussão agora. Mas, só que era para salientar, na verdade, o título da lição, que todo ser humano nasce debaixo do pecado, logo todo ser humano, independente da idade, independente da raça, independente da etnia, ela nasce debaixo do pecado e carece da salvação. Certamente, mais à frente, a gente vai estar voltando a esse tema e explicando da melhor forma. Né? A gente vai continuar com o nosso tema da lição, mas com certeza iremos voltar para essa questão aí. Voltando aqui sobre isso, veja, esse pecado que afeta toda a humanidade, que afeta todos os homens, independente de classe, de raça, de cor, né? ele manifesta, ele é a causa da manifestação da ira de Deus. Né? E isso é importante porque a leitura bíblica em classe, Norema, está em Romanos 1,18, diz assim, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detém a verdade em justiça. Veja, e a gente vê que essa ira de Deus aí, né, ela é temporal e eterna. Isso é importante a gente salientar isso aí, irmão Galvão. Por quê? Por que ela é temporal? Porque Deus ainda continua derramando sua ira também ainda sobre a raça humana. Por exemplo, a gente vê que acontece lá no dilúvio. O que é aquilo no dilúvio? A ira de Deus sobre os pecadores. A cidade de Sodoma e Gomorra, a ira de Deus. E eu não fugiria da ideia de que hoje Deus, através de outros acontecimentos contemporâneos, tem derramado sua ira. Porém, haverá o estado dessa ira de Deus de forma eterna, que seria o julgamento final, lições até que a gente trabalhou essa questão aí, que será o extermínio de toda essa questão aí. Mas a questão é que eu quero falar o seguinte, essa ira de Deus vem sobre toda a impiedade dos homens que detêm a verdade em injustiça. O que significa deter, antes da gente entrar aí na questão da revelação geral, né, que é a revelação, ou natural, que é a revelação de Deus através da sua criação, a importância dessa questão da ira de Deus aí. O que quer dizer aí os homens que detêm a verdade em injustiça? A verdade, detém a verdade de Deus em injustiça. O que significa deter a verdade? De certa forma, a gente entende que esse homem, de certa forma, conhece a verdade. Prender, não. Bom, irmão Alexandre, porque o texto diz, versículo 18, porque do céu se manifesta, né? Deus manifesta, Deus declara, Deus deixa evidente a todos a ira dele. A ira dele sobre toda a impiedade e justiça do homem. Então, ou seja, o texto está dizendo, como o Menel disse, que Deus está
demonstrando através de atos e de ações de juízo na criação sobre os homens devido à impiedade e injustiça. E eu quero fazer um adendo aí dentro dessa sua fala, quando ele diz assim, a manifestação da ira de Deus. Esse termo, esse verbo grego, manifestar está no presente. E a gente sabe que o presente é igual a ideia de continuidade. Por isso que eu falei daqueles eventos como o dilúvio, como a destruição de Sodoma e Gomorra, como algo que está acontecendo, que acontece e que está acontecendo. Então essa manifestação da ira de Deus, ela está na história do homem, né? Então sobre a impiedade. Mas continuando, irmão Alexandre, sobre a manifestação da ira de Deus, inclusive esse vocábulo, né, manifestou, vem de uma raiz que significa, e está na próxima lição a gente vai estudar, essa mesma palavra em outro contexto, falando sobre a justificação, mas essa palavra significa tornar manifesto ou visível, ou conhecido o que outrora estava oculto. Ou seja, é Deus deixando evidente para todos o desagrado dele com relação à impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Ou seja, é o homem que conhece a verdade, eles conhecem a verdade, essa palavra de ter a verdade e a justiça. A ideia é que o apóstolo quer transmitir. Nem que eles guardam, não. É que os homens detêm, que os homens conhecem a verdade. Né? Porém, eles sufocam essa verdade com o intuito de fazer calar a voz de sua consciência. Ou seja, eles sufocam a verdade que eles conhecem para dar vazão à mentira, para dar vazão à injustiça, para dar vazão ao pecado. Por exemplo, outro dia eu conversava com um colega que até então era crente, mas hoje se declara ateu. Complicado. E eu digo a ele, eu converso com ele, eu digo a ele que na verdade ele hoje adotou o ateísmo, não porque ele vê no ateísmo um sistema mais correto, mais harmonioso e coerente do que o teísmo. Mas na verdade é simplesmente uma tentativa de sufocar aquilo que ele sabe que é verdade, para calar a voz da consciência e ele dá vazão ao pecado. Então, Deus, ele manifesta-se irado contra o pecado do homem, que conhece a sua verdade, pois Deus lhe manifestou através da criação na revelação geral. Isso a gente já vê no versículo 19. Porque esse homem, ele conhece, mesmo sabendo da verdade. Ele sufoca essa verdade que conhece para viver uma vida liberada de injustiça e de pecado. Então é isso que Paulo está nos dizendo aqui. Muito bem. Fazendo mais uma ressalva no texto, ainda no versículo 18, quando diz assim, sobre toda impiedade e injustiça, eu lendo Lopes, ele cita um outro autor, que eu não me recordo agora, mas ele diz assim que a impiedade ela está se relacionando com a relação do homem com Deus e a injustiça da relação do homem com o seu próximo. Que o homem peca contra Deus. Né? Contra Deus, exatamente. E esse pecado contra Deus vai descambar nesse mau relacionamento que ele vai ter também com seus semelhantes. A gente vê aí que, e como o irmão Alexandre falou, irmão Aurimar, a revelação, a manifestação da lei de Deus sobre toda a impiedade dos homens, que detém a verdade e justiça, ele está dizendo, esses homens conhecem essa verdade. E como é que a gente conhece, como é que esses homens vieram a conhecer essa verdade? Porque isso é uma sequência, como eu disse, o comentário, semana passada, a gente falou que é um diatribe. Há aqui uma interlocução entre Paulo e um imaginário, por exemplo, assim. Então ele diz o seguinte, olha, Paulo, então como é que se deu esse conhecimento? Como é que esse homem conheceu essa verdade? Através de que esse homem conhece essa verdade? E aí, irmão, a gente vai para já a questão aí do primeiro ponto, que vai ser a necessidade de salvação de gentios, que é falar sobre a revelação de Deus, a revelação geral ou a revelação natural, né? Que é a revelação de Deus através da sua criação. O que é que o irmão Animar pode trazer para nós dentro desse ponto aí sobre essa revelação de Deus, descrita aí no ponto da lição? Fique à vontade. A revelação, a necessidade, a salvação, não é isso que o senhor está perguntando? Né? Eu estou falando sobre a questão da revelação. A revelação. Como é que é essa revelação geral?
entendeu? De tudo que serve o homem. Por aí. Acho que eu sou um. E fica muito claro, acho que o Salmo 19, né? Salmo Eu 19. acho que ajuda bastante na compreensão, vamos lá, dessa revelação, né? Quando diz que os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anunciava das suas mãos, um dia discussão outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Isso sendo claro, né? Nem há palavras, deles não se ouve nenhum som. Então, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Isso aqui é interessante. Não há linguagem, não há palavra, não há nenhum som, mas toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. Então, acho que fica muito claro no Salmo 19, né? Deus, ele comunicando aquilo que ele é a toda a sua criação racional por aquilo que ele criou. Ainda sobre a revelação, Romanos capítulo 1, verso 20, né? A gente entende aí que essa revelação, irmão Alexandre, irmão Alimar, primeira coisa é que o homem só pode conhecer a Deus porque Deus se manifesta. E se Deus não tivesse tomado essa iniciativa de se revelar, né? O homem não poderia conhecer a Deus. O interessante é que exatamente. Agora é interessante que a criação, né? A criação, como eu vou dizer, é uma manifestação de quem é Deus, no sentido não, vamos dizer assim, irmão Alexandre, em sua essência. Deus em sua essência, porque só podemos entender isso através da revelação especial. Na verdade, por exemplo, o próprio Cristo, né, lá em Hebreus, o escritor vai dizer que ele é a expressa, a exata imagem de Deus, ou seja, ele mesmo é que ele vai expressar. Então, o homem só pode conhecer a Deus porque Deus se revelou. E a segunda coisa é que a revelação natural, ela é suficiente, interessante isso, para mostrar a majestade de Deus, para mostrar que Deus é poderoso. Quando olhamos as estrelas, quando olhamos o universo, o céu, toda a criação de Deus, só podemos dizer uma coisa: Deus é majestoso. Alguém que criou isto é alguém poderoso, é alguém grandioso e majestoso. E a terceira coisa é que a revelação geral, o natural, ela é suficiente para tornar o homem indesculpável perante Deus. Ou seja, responsabilizá-lo pelo fato de ele ter conhecimento de Deus, no entanto, como diz o versículo 1, né, e sufocar esse conhecimento, tornar-se insensível a essa voz da criação que proclama a existência de um Deus que é criador, que é todo-poderoso, até em termos apologéticos, né, quando a gente está estudando sobre o argumento do design inteligente, né, fica muito claro que a criação do cosmos declara que há um criador, ou seja, esteve no onde, com tanta perfeição, com tantos detalhes interligados, interconectados, é só uma mente muito inteligente para fazer algo tão extraordinário. É onde chega a conclusão de que há um Deus. Então, como o próprio autor da lição disse, que estados de sensibilidade frente à realidade das coisas espirituais foi proporcionado pela ignorância na qual eles viviam. Ou seja, o pecado ele deturpa esse conhecimento natural. E é por isso que a gente afirma que o conhecimento advindo ao homem através da revelação geral da criação, ele é insuficiente para salvar. Isso por quê? Porque o homem é pecador. E o pecado que o homem tem, ele deturpa esse conhecimento da revelação geral. Né? Dentro de, ainda falando em termos apologéticos, se usa a expressão efeitos noéticos do pecado, os efeitos na mente do ser humano. Então o pecado deturpa o raciocínio do homem, tornando ele tolo, tornando ele idiota. A expressão que Paulo diz o idiota no seu coração não há Deus, ou diz o tolo no seu coração. A expressão lá literal no hebraico é idiota, imbecil. Veja que nível chega o homem no estado de pecado, no seu raciocínio se torna nulo, Paulo fala. Então o homem, nessa ignorância, nesse estado de ignorância, olha para a criação, né,
e nega. Sufoca esse conhecimento que é divino através da Ou seja, esse conhecimento ele é suficiente, então o problema humano ele não é a ausência de conhecimento. Não, é de rebelião. É de rebelião, ou seja, é de negação. Inclusive, entra a questão do ateu. O problema do ateu não é falta de evidências, não é falta de água. Não, o problema do ateu se chama rebelião. Eu não conheço, não. Você conhece, mas você se rebela contra o seu Criador. É interessante isso. O homem ele rejeita conscientemente de duas formas. Eu anotei aqui algumas coisas que o pastor Dias Lopes ele trabalha. Ele diz assim: deixando de glorificar por quem ele é, né? Eu nego isso. Eu não dou a glória a Deus pela aquilo que ele é. E também deixo de agradecer por aquilo que ele fez. Então são formas, né, de rejeitar conscientemente a existência desse Deus. Né, irmão? Eu tinha assim uma pergunta para fazer aos meus amados irmãos. Fique à vontade. A respeito do que Alexandre Calvão falou, que a criança ela nasce já debaixo do pecado. Eu queria saber que eu já vi muita especulação sobre isso aí, e eu queria saber uma coisa dos irmãos, que a criança, ao nascer, até certa idade, ele tem alguma dispensação sobre ele, sobre o pecado, sobre feito um assim, tipo de munição. Não está entendendo? Porque assim, quando a gente fala da necessidade de salvação, inclusive da criança, ele entrou lá na questão de Pelágio e Agostinho, né? Porque Pelágio, lá no começo da igreja primitiva ainda, né, foi o grande opositor de Santo Agostinho, né, de Agostinho de Hipona, porque Pelágio dizia que a criança não precisava se batizar. Isso está no comecinho, né, igreja católica. E Agostinho dizia que havia necessidade da criança se batizar, porque a criança nascia pecadora. E Pelágio dizia que não, o ser humano não nasce pecador. O ser humano se torna pecador quando ele atinge a idade da razão, da consciência, que aí termina descambando em psicologia e não teologia. Até hoje, pela manhã, eu conversava com o irmão até disse isso, parece que quem define a teologia termina sendo a psicologia, a idade da razão. Mas o fato é que a criança, segundo Agostinho dizia, a criança já nasce pecadora. Então, por isso que ela precisava ser batizada. Pelágio dizia que não, que o ser humano não nasce pecador, pois o ser humano ele não recebe a hereditariedade do pecado a partir de Adão, nem na corrupção da natureza, nem na imputação da culpa, que já é uma questão diferente. E Pelágio dizia que o ser humano torna-se pecador quando a partir da razão ele resolve o pecado. Então ele se torna pecador e ele não nasce pecador. Então, o homem é pecador porque peca ou peca porque é pecador? Pelágio dizia que o homem é pecador porque peca. Pois ele nasce em pecado. Porém, fica muito claro na Escritura, Salmo 51, em pecado eu nasci, em iniquidade fui formado. Está lá em Gênesis, só porque sim, já dizendo, né, que desde a sua meninice, a criança já é pecadora. O apóstolo Paulo diz que do pecado de um só, todos vieram. A questão da própria morte, porque no capítulo 6, versículo 23 de Romanos, Paulo diz aqui, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é morte. E eu até pergunto para você assim, se a criança não tem pecado, é porque ela morre. Se o salário do pecado é a morte, a criança morre na sua inocência, porque as pessoas dizem que a criança é inocente. Mas a palavra inocência tem a ver com ausência de culpa. E a criança não é ausente de culpa, porque se ela não tivesse culpa, ela não morreria. Ela é ignorante com relação ao pecado, porque ela não praticou, mas ela é potencialmente uma pecadora. Ou seja, eu não preciso, senão a criança pecar. Exatamente. Eu tenho um menino de 2 anos de idade, costumo dizer, 2 aninhos de idade meu menino tem, até 3. Né? Ele tem uns carrinhos lá da Hot Wheels, tem um bocado, mas gosta de 1, 2 só. E nem liga para os outros. Mas chegar um coleguinha dele e pegar um carrinho daquele, essa era a guerra mundial, pegão. Por quê? Porque ela é pecadora, mesmo com 2 anos de idade, ela já é egoísta. E eu ensinei isso para ela? Não, é da natureza da verdade. Então eu acho que o caminho é mais ou menos esse. Então, voltamos a afirmar o tema da missão. A necessidade de salvação é universal em Cristo. Agora, com isso eu não estou dizendo que uma criança que morre nessa condição vai para o inferno. Eu digo que o mérito de Cristo é imputado a ela. Eu não sei, a Bíblia não me diz. Não tem como explicar. Mas eles deixaram vir a mim os pequeninos, porque dos tais
É o reino dos Na céus. verdade, isso é uma grande discussão. Acho que a gente devia gravar um vídeo só sobre isso. Isso é uma grande discussão. Aí, grava, Eu vamos acho que a gente pode até parar um dia e gravar sobre isso. Mas vamos lá. Sobre a questão da rejeição, né? Esse homem rejeita conscientemente. Essa rejeição que é da mente, né, irmão? O senhor falou bem essa questão. Mental, é consciente. Ela desce para o coração. E quando ela desce para o coração, o homem perde esse conhecimento de Deus e também essa referência de santidade. E que vai desencambar nisso aí? Isso vai desencambar em um comportamento irreverente, em uma idolatria também, ou seja, a cultuar coisas, colocar coisas no lugar de Deus. E ele começa agora também a dar vazão a tudo isso. E aí o texto de Romanos, a gente pode até ler lá, e vai dizer o seguinte: porquanto que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus se lhe manifestou. Aí versículo 20 diz: porque suas coisas invisíveis, veja só, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, veja só, os seus atributos são vistos através da criação também. Se entende claramente e se vê pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, indesculpáveis. Não há como ser desculpado. Pois mudaram, aí é que está, mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Aí, versículo 26, pelo que Deus abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural contra a natureza, e semelhante também os varões, e aí ele vai depois citar uma enormidade de práticas pecaminosas, de atitudes e comportamento. Então, essa negação do conhecimento de Deus que estava na mente, desce para o coração, e disso vai desencampar no comportamento. E aí, tanto no seu comportamento religioso, né, de culto, como também no seu comportamento entre os seus semelhantes, na sociedade. Então a gente vai ver aí que essa negação de Deus, de negar a existência, os atributos, a palavra e outras coisas, vai desencabar nessa questão aí. E aí eu quero frisar, meu irmão, aqui nesse versículo 26, irmão Alexandre, que diz: pelo que Deus o abandonou às paixões infames. Como é que a gente entende isso aí? Deus abandonou os homens às suas paixões, aos seus desejos, né? Eu lendo outro dia, eu acho que é John Stott que fala isso. Ele diz que é Deus pagar pela pecaminosidade do homem, pelo pecado do homem, com aquilo que o próprio homem deseja, que é mal. Entregar as paixões infames, usar o próprio pecado lá como punição para o próprio homem, né? E para que os irmãos tenham uma ideia dessa expressão, imagine um carro, irmão, que está descendo uma ladeira em cima de 150 km, 170 km por hora. Está descendo a ladeira. Ele está confiantemente descendo essa ladeira. De repente ele pisa no freio. Ele pisa no freio, não tem freio. E aí, irmão, o negócio vai ser feio lá embaixo. Não é? Então, o que é que essa ilustração traz? É que Deus freia muitas vezes esse homem de fazer tudo que é deplorável, tudo que é tão horrível, tão pecaminoso. Ou seja, dele se tornar tudo aquilo que ele potencialmente é capaz de se tornar. Pronto, de se tornar tudo Porque isso. na teologia reformada chama graça divina. Graça de Deus agindo para amenizar, né, aquilo que o homem poderia ser tão mal quanto ele é. Imagine Se Deus deixasse ele dar vazão. que é a graça restritiva, né? Sim. A graça restritiva, que é Deus restringindo até mesmo a maldade, porque aí quando ele chega nesse nível aqui, aí Deus entrega. É como se Deus tivesse o pé do freio. E aí, meu irmão, vai... Exatamente. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer tudo isso aí.
É interessante, Léo, porque normalmente as pessoas dizem que quando uma pessoa nega a Deus ou rebela-se contra Deus, torna-se cética. Quando, na verdade, o segundo texto aqui, ela não torna-se cética. Ela torna-se crédula, até demais. Não é? Quando, na verdade, um homem ele nega a Deus, ele está negando um padrão absoluto que vai determinar o que é certo e o que é errado. O padrão absoluto que determina a vida de santidade e uma vida de obediência a Deus. Mas, em lugar de Deus, eles absolutizam um outro aspecto, algum aspecto da existência. O Herman Dolverde, ele diz que o homem, quando nega a Deus, ele absolutiza algum aspecto modal, ele vai chamar da existência temporal, para dar sentido à sua vida. Pois o homem precisa de um absoluto para referendar a vida dele com relação ao comportamento, à ética. É bem esse. Né? Então, o homem, quando nega a Deus, ele precisa preencher aquele espaço com alguma coisa. Exatamente. Então, o que eles fazem? Ele absolutiza algum aspecto relativo da criação, né, e coloca no lugar de Deus. E aqui no caso, Paulo está dizendo que o homem adora a criatura em vez do Criador. Então é absolutizar a criatura, e aí a gente entra na questão do humanismo. O humanismo faz isso. O homem passa a ser a medida de todas as coisas. Então eu tiro Deus do trono e eu coloco o ser humano no trono, eu coloco o meu eu no trono. Então o homem passa a se adorar, o homem passa a se reverenciar. E aqui o apóstolo Paulo, quando ele diz que Deus abandona as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram no natural, do contrário, a natureza. E termina descambando na questão da prática do homossexualismo, né, que fica muito claro aqui no texto, porque Paulo aqui ele não está falando de uma relação sexual de uma forma diferente do normal, de homem com homem, ou melhor, de homem com mulher, mas Paulo está falando da questão do homem com homem, mulher com mulher, inflamando entre si. E os homens, da mesma, semelhantemente, agem assim. Sim, porque no contexto de Paulo, ele está escrevendo aqui aos Romanos, a gente deixar isso um pouco claro. É um assunto melindroso, delicado de se falar dentro do contexto que nós estamos vivendo no Brasil, no contexto moral do nosso Brasil, porém, no mundo, inclusive, mas aqui dentro do contexto romano, a gente tem que entender que dentro daquela, havia uma mentalidade grega que influenciava a mulher para discutir sobre a questão de Deus. Hoje, inclusive, pela manhã eu estava estudando sobre isso. A questão do gênero em Deus. Deus é homem ou Deus é mulher? O movimento feminista, como também o movimento homossexual, vai dizer que Deus ele é homem e é mulher, ou seja, Deus tem os dois gêneros de sexo. Quando na verdade a Bíblia diz que Deus é um ser assexuado, Deus é espírito, Deus não tem sexo. Não é? Quando a Bíblia chama Deus de pai, ou quando a Bíblia diz que Deus age, Jesus feito mãe, é uma linguagem analógica. Mas esse movimento grego lá na época dizia que Deus ele tinha os dois gêneros, Deus era homem, Deus era mulher. Então Deus, eu poderia dizer que ele tinha os dois sexos. E dentre os gregos, eles adoravam tanto o gênero masculino que o homem achava honroso se deitar com outro homem. Você vê, isso fruto de uma ideologia, de uma mente reprovada, leva o homem a práticas reprovadas. Exatamente. Então, o apóstolo Paulo, quando disse Deus abandonou as paixões infames, tem uma linguagem, eu estava lendo inclusive aqui o Franz Schaeffer, ele fazendo um comentário desse texto, ele fala bem interessante a postura dele, quando ele diz aqui, deixa eu ver se eu abro, ele diz aqui, e vemos agora a resposta que Deus dá à rebelião dos homens. Ele os entrega à sua própria sorte. Podemos imaginar a humanidade como um animal doméstico indisciplinado. Ele se rebela e determina o seu próprio caminho. O homem pretende fugir de Deus, o seu dono. Por isso Deus simplesmente tira a coleira. É como ele está falando aqui de um cão indisciplinado, que como raivoso, mas que ele está sob o domínio da coleira. Mas quando aquele cão quer fugir do seu criador e o criador vê que aquele cão não quer mais nada com ele, solta ali a coleira, aí você acaba por fazer todo o desordem e desgraça do mundo. Então é esse sentido que diz que Deus entregou. Não é que Deus é a causa desse homem ser o que ele é. Ou que ele simplesmente pegou o pecado para que punir o homem, né? É questão de determinismo, né? Não, Deus determinou que o camarada fosse Exato. aquilo lá. Não, a ideia não é essa. Finalizando essa questão da retribuição, aí que a gente vê a questão da retribuição, né? A graça retributiva de Deus age no mundo, apesar da rebeldia humana, Deus tem a sua graça restritiva, né? E ele diz assim que impede que a sociedade chafurde no abismo do pecado e transforme
esta sociedade num inferno existencial. Aí eu imagino, irmãos, a gente hoje, vamos para o contexto político, né? Vamos para o contexto da saúde, e tudo que o homem está envolvido, irmãos, o que a gente vê tanta desordem, tanta calamidade. O que é isso? O homem está pagando, né, com essa própria entrega também. Deus tem entregado, não é? Muitos países aí têm assumido de forma categórica, por exemplo, a perseguição a tudo que se chama Deus, né, e vivendo a sua humanidade, o seu humanismo existencialista, vivendo nessa deploração total do pecado. Então a gente termina aí esse primeiro ponto da lição falando que os gentios têm essa certa salvação, eles tinham uma revelação geral, isso antes das Escrituras, né? Deus se manifestou através da sua criação. O homem não reconhece essa criação, ele pega essa verdade, a sufoca, não é? Nós poderíamos fazer uma síntese no primeiro ponto dizendo que o conhecimento, né, da revelação geral não é capaz de livrar o homem dessa condição do pecado. Quando a ira de Deus sobre o homem, e mesmo conhecendo a revelação geral, ele não pode ser salvo. Ela se torna simplesmente uma voz aí de culpa do homem, né, de certa forma. Muito bem. Então nós entramos aí, irmão Olimar. Você vê aqui, nesse capítulo 26, Versículo 25, 26. você vê aí a moral do homem. Exatamente. Vai descendo. Pegando sua má fé. Então, o ser humano é espiritual como a moral dele também. Exatamente. Exatamente. Afeta a relação com Deus e a relação. Foi criada a imagem do Criador. Exatamente. É uma total, vamos dizer assim, uma calamidade espiritual que o homem caiu. Exatamente. Isso aí, irmão, mas você está falando praticamente do que? Da depravação total, né? O homem, quando é depravado totalmente, ele é depravado não apenas espiritualmente, ou seja, no seu relacionamento com Deus, mas ele é depravado também no seu relacionamento consigo mesmo e no seu relacionamento com o próximo, né? Através do pensamento, da razão, dos desejos, né? O desejo do homem. Isso não significa dizer, e aí eu cito Erickson, quando ele vai falar sobre a questão da depravação total, ele faz algumas observações, né? E alguns pensam o seguinte: o homem é depravado totalmente, ele não tem como produzir nada que é bom. Não é bem isso que ele quer dizer. O que ele quer dizer é o seguinte: é que o homem, por exemplo, não é possível que um homem que, por exemplo, ele não é cristão, ele não é crente, ele não... Até um ateu. Vamos aqui colocar um ateu. Pode fazer alguma coisa boa. Se ele pode fazer alguma coisa boa... Porque a depravação total, quando a gente fala total, a ideia total aqui é de extensividade. Em todos os aspectos, Exatamente. O homem ele é depravado. Não significa que o homem é depravado em total intensidade. A ideia não é de intensidade, mas de extensividade. E o que Jesus então, diz? o homem ainda assim é capaz, na sua depravação, de escolher fazer a coisa certa. Exatamente, aquilo que é ético, correto, né? E por isso que Jesus diz assim: se os homens maus, olha o que Jesus diz, se os homens maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, imagina o vosso Pai Celestial. Veja, ele toma como um exemplo, né? Os homens maus que sabem dar coisas boas. Então isso mostra claramente que não tem nada a ver com o assunto, né? Muito bem. Estamos então entrando agora aí no segundo ponto da lição, que é sobre a necessidade de salvação dos judeus, né? Irmão Aymar, como é que a gente vê essa questão aí desse segundo ponto da lição? A necessidade de salvação dos judeus. Eu vou citar aqui um fato que eu escutei um certo estudante da Bíblia. Ele citou que, na sua versão lá, ele disse que o judeu, ele já tem sua salvação garantida. O que os irmãos acham? Já tem a salvação garantida. Por ser Mas por que teria sua salvação?
Mas até na privilegiado, síntese, né? No síntese do tópico 2, e E os judeus, eu embora gosto fossem o povo escolhido, né? Entendeu? E eu vejo que essa peça aqui, que ele pega lá, não Os tá. fariseus, inclusive, Em pensavam assim, em né? termos de pecado e salvação, não está. Porque como o pecado ele é mundial, a salvação também é mundial. Entendeu? Agora, todos carentes. do mesmo jeito que eu, como a Bíblia me Gentil. tem como gentil, eu carei da salvação, mas também o cara pode ser o Cristo que morreu por ele. É interessante. Essa. Não, muito bom. É bem colocado essa sua questão, porque a gente quando olha para os gentios, para os judeus, a gente vê que ele é um povo realmente, como eu posso dizer, agraciado por Deus, né? Sim, isso aí é A gente não pode negar. Feito de Deus, filho dele. Não, exatamente, até porque é o seguinte, Deus vai, vamos voltar um pouquinho para a gente entender essa questão. Deus vai, no meio de todos os povos, todos os homens, ele vai escolher Abraão. De Abraão, né, vem os seus filhos, os patriarcas, Isaac, Jacó, 12 nações, 12 filhos, nação de Israel, né? E aí a gente vê que Deus vai e cumpre lá na nação de Israel justamente a promessa dele nasceria o Messias, seria o Cristo, aquele que viria redimir Israel. Então, Israel é escolhido por Deus para ser seu porta-voz. Né? Missionários de Deus. Os missionários de Deus, para falar, eles têm o privilégio, né, de o povo que recebe a revelação especial. Né? A partir do Antigo Testamento, eles recebem ali a lei de Deus, dada a Moisés. Quer dizer, eles realmente são um povo realmente privilegiado. Agora, isso não isenta eles. Temos salvação? Isso não isenta eles de, por exemplo, quer ver um exemplo claro? Os filhos de Corá. Muitos dos filhos de Corá que morreram ali soterrados eram judeus, né? Eram judeus, mas foram eliminados por Deus. Ou seja, a justiça de Deus, ela independe da minha religiosidade, ou da minha classe social, ou do meu grupo étnico religioso. A justiça de Deus, tanto para a questão da punição, quanto para a questão salvífica, ela vê o homem da mesma forma, do mesmo jeito. A questão é que o povo de Israel, eles eram que deveriam realmente, por exemplo, eles tinham todo o meio de receber essa graça, de receber o Cristo, né? Tanto que o Senhor Jesus vai dizer, quantas vezes eu quis juntar vocês como, né, a galinha. Quer dizer, Deus sempre desejou isso para Israel, mas Israel desistiu. Eu queria saber assim, meu né? que essa salvação que se trata daquela salvação divina ou aquela salvação comum? Aquela salvação a salvação comum, Como a assim? gente sabendo, aquela salvação comum é aquela salvação lá do Da grande tribulação. sim. A gente estudou até a missão passada, da volta de Cristo Mas eu para quero saber se Ah, essa tá. é simples, Lá tá. da outra Cristo agora. aquela Aí salvação- depende, né? Aquela Aí salvação, depende, porque nós hoje temos judeus ortodoxos. aquela salvação sacrificial, aquela Eu sei, entendi. ou é aquela salvação comum? Eu acho que a questão todinha, quando a gente vai falar dos judeus, porque Paulo aqui, o objetivo de Paulo é mostrar que toda a humanidade está debaixo do pecado, sob o domínio do pecado. Isso ele vai concluir lá no capítulo 3 de Romanos, dizer que todos os pecados funcionam agora de Deus. Para isso, ele vai aqui argumentar tanto os gentios, mostrando a condição dos gentios, e agora mostrando a condição do judeu, né? Porque não é pelo fato de os judeus ter sido um povo escolhido de Deus, ou um povo que Deus escolheu para levar o seu conhecimento proposicional agora pelo mundo, porque a gente está falando de conhecimento da revelação geral, mas os judeus, além de ter conhecimento da revelação geral, eles tinham conhecimento da revelação especial, ou a revelação dada de forma proposicional, em palavras, onde a escrita a eles é dada, e torna eles conhecedores daquela lei, os tornando até mais responsáveis Com certeza. diante de Deus por esse conhecimento especial. No entanto, os judeus, na sua grande quase que totalidade, ou maioria, eles tinham uma percepção, uma visão equivocada do propósito de Deus ter dado a lei para eles. Porque a lei é dada para o judeu, e Paulo vai dizer, lá em Gálatas, que a lei
ela é como um aio, ou seja, que é dada com o intuito de mostrar ao homem que ele precisa de Cristo. Está em Gálatas 3:24, quando Paulo vai dizer que a lei é um aio que tinha um propósito de conduzir o judeu até Cristo. Então a lei é dada para mostrar que o judeu é pecador e ele é incapaz de obedecer toda a lei, porque quando eu digo toda a lei, me referindo aos mandamentos de cunho moral, cerimonial e civil, vai fazer um total de 613 mandamentos. O judeu era incapaz de obedecer 613 mandamentos. Tiago coloca o negócio de uma forma mais séria, se o camarada desobedecesse, não é como se tivesse desobedecido todos os 613 mandamentos. Então, o homem, ele, só pelo fato de ser judeu, é descendente de Abraão, segundo a carne, ele foi circuncidado ao 8º dia, ele agora tem a lei, ele tem um templo onde a presença de Deus se revelava, ele tem a terra. Então isso, de certa forma, gerava um orgulho, né, uma arrogância, uma jactância no judeu, a ponto de ele achar que ele estava garantido o lugarzinho dele lá, ao lado de Abraão no céu. Não é? Mas, na verdade, o apóstolo vai comentar aqui lá na carta dele, ele diz aqui no versículo 25, capítulo 12, porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Jesus, no capítulo 8, lá de João, do Evangelho de João, ele discutindo com os fariseus, porque os fariseus diziam que era filho de Abraão. E Jesus disse a ele, não, o pai de vocês não é Abraão, o pai de vocês é Satanás, que é o pai da mentira, e vocês vivem e fazem o que o pai de vocês fazem, que é mentir. Então, Paulo vai dizer que o israelita de verdade não é o israelita da carne, é o israelita do coração. É aquele que é o símbolo da fé, e não aquele que simplesmente nasceu descendente de Abraão. Então não é porque, eu conheço a lei, sim, daí. Tem algum valor se você não praticá-la? Não. Você é capaz de praticá-la? Não, não é. Então você carece de um Salvador. Então ele já aí a necessidade de um judeu, independente de língua que ele for, judaica, ortodoxa, oriental, interessa, ele precisa de Cristo. Por quê? Porque ele é pecador. Independente de qualquer detalhe. Quando Cristo começa a surgir os primeiros cristãos, nós podemos ver aí alguns israelitas salvos pelo sacrifício. Sim, sacrifício de Cristo. De Cristo. Que acreditou em Jesus. Que entendeu o É porque é o seguinte, hoje a gente tem, como o Alexandre falou, hoje nós temos judeus ortodoxos, temos também judeus cristãos. Nós temos judeus cristãos. Os judeus cristãos que permanecerem fiéis a Cristo, no arrebatamento da igreja, eles vão subir. Agora, e aqueles judeus que não reconheceram, não estão reconhecendo, não reconhecem Cristo como Salvador? Eles estão perdidos. Ou seja, aí a gente vai para a questão da escatologia, aí o irmão colocou, por exemplo, no final, depois da grande tribulação, esse judeu vai ser perseguido, tá? Vão reconhecer a Cristo lá na grande tribulação. Ele é salvo. A salvação ela é cristocêntrica. A salvação não está em outra coisa senão em Cristo. Então, mesmo na tribulação, ou antes da tribulação, ou depois da tribulação, seja lá qual for a coisa, Cristo é o centro da salvação. Então, esse judeu, dependente de sua localidade, ele deve reconhecer a Cristo como Salvador. Só existe uma salvação que é através de Cristo Jesus. Por isso que o ponto da lição diz assim, salvação universal em Cristo. Então, independente se o camarada é circunciso, se é Se batizado, ele não é. hoje não, eu sou batizado. Rola alguma coisa se você não obedece, se você vive uma vida de transformado em Cristo? Não. Exatamente. Agora, irmão Alexandre, eu vejo que esses judeus, Paulo está escrevendo, você tem que entender aqui o contexto que Paulo está escrevendo. Paulo está escrevendo para uma igreja que é composta de gentios e judeus. Né? E judeus esses convertidos ao cristianismo. Né? Judeus esses, mas são aqueles judeus mesmo, irmão. E é importante a gente falar que ainda tem a lei, não é, como a base para a salvação. Ou seja, a lei, não adianta, por exemplo, muitos desses judeus, quando Paulo pregava em outras igrejas e fundava as igrejas, os judaizantes, por exemplo, iam lá e distorciam tudo que Paulo dizia. Disse, olha, foi muito bom que Paulo pregou, mas deixa eu corrigir aqui o que Paulo faltou. Faltou aqui umas aulas para dar a vocês, que é sobre a lei. Aí eles colocavam uma lei
a lei como algo que eles tinham que cumprir a lei, até a questão dos rituais e tudo, para que realmente a salvação em Cristo fosse plena. É como se ele dissesse que Paulo era antinomista, né? Ou Paulo é Anti-lei, anti-lei. exatamente. Porque segundo a Bíblia, a gente vê os judeus, eles se orgulhando. Esse é o ponto. Do que esse é E o os ponto judaizantes, que eles eram, entendeu? que eram cristãos, ou judeus que acreditaram em Jesus, mas não queriam largar Moisés. Não, tudo bem, para ser salvo a gente precisa de Jesus, mas Jesus somente não salva. Ele precisa de Jesus mais Mas é a lei. A gente precisa de Jesus mais as práticas da lei. Porque Jesus sozinho salva. Inclusive tem um livro de uma carta muito, que é a Nossa Suficiência em Cristo. Tem um capítulo do livro que ele vai falar Jesus sozinho. Jesus sozinho. Mas na verdade o tema é a procura de algo mais. Então hoje em dia, e a gente tem uma costume de falar dos judaizantes, que eram cristãos, que diziam que eu precisava de Jesus, mas a lei para ser salvo. Então, na verdade, a gente precisa exclusivamente de Jesus. E a lei, irmão, a gente joga fora? Não, não. A lei ainda serve como um parâmetro moral para a nossa vida. apontar quem Apontar o somos. que é certo e apontar o que é errado, e a gente utilizá-la para nós vivermos segundo a lei. Agora a gente é salvo não pela lei, a gente é salvo para obedecê-la, mas não por obedecer. Eu citaria Suinock aqui no livro que eu estou lendo sobre teologia pastoral. Ele diz o seguinte, que a lei é a linha que perpassa a agulha do Evangelho e que constrói a salvação. Ou seja, ela tem o seu ponto importante e valor, né? Ela é a revelação de Deus no Antigo Testamento. Não é? Então a gente precisa entender essa questão do valor. Agora, inclusive trazendo até para os dias atuais, tem muito crente achando que não é só Jesus que salva. É Jesus mais a calça comprida, é Jesus mais o cabelo, é Jesus e um montão de coisa. Mas na verdade é só Jesus que salva. As demais coisas dentro de um âmbito comportamental, às vezes, é uma decorrência da salvação da qual eu já desfruto. Um legalismo, né? Exatamente. Não muda muito não. E aí é interessante que o pastor Lopes coloca aqui a questão do perigo da falsa segurança desses judeus, né? O versículo, capítulo 2 de Romanos, versículo 3, diz assim: Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas coisas e pensas te livrar do juízo de Deus. Eles achavam que estariam livres do juízo de Deus. E o escritor Paulo, ele vai dizer, não, vocês não estão livres da ira de Deus, porque vocês condenam e fazem aquilo que vocês condenam. Vocês estão ensinando, falando uma coisa que, de certa forma, tem a sua correlação, tem o seu significado, tem o seu valor, mas vocês não praticam isso que vocês fazem. Então, vocês sofrerão o juízo de Deus. O juízo de Deus está sobre todos nós. Então, os críticos moralistas não apenas julgavam as pessoas, né, mas praticavam atos errados e se jogavam inocentes porque eram judeus ou eram moralistas, né? Então, tem uma falsa segurança com respeito a esse juízo divino. Ele diz assim: pensam estar blindados por uma imunidade especial. Aí ele diz: acreditam no aumento da impunidade, dorme no peso esplêndido da falsa segurança. Né? Então, isso aí é interessante a gente salientar com relação à necessidade de salvação dos judeus. O fato de eles terem a lei, o fato de eles serem judeus, não os livra da condenação nem da ira divina. Amém? Então, nós estamos aí terminando aí o último ponto da lição, né, que vai falar sobre a necessidade da salvação da humanidade. Né? Aqui nesse terceiro ponto, irmão Alexandre, ele abrange tudo. Né? Ele fala da universalidade e o jugo do pecado. Né? A gente, de certa forma, aí, já trabalhando essa questão aí, todos estão debaixo do pecado, todos pecaram e desfrutificaram da glória de Deus. A gente tem aí a questão dos valores e comportamentos também. O comentarista da lição coloca esse ponto e traz a conclusão. E aqui o irmão pode trazer esse último ponto aí no final do nosso comentário. No versículo 9 do capítulo 13, versículo 10, Paulo diz que temos nós qualquer vontade, não de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto
judeus como gregos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo sequer um sequer. Então, na verdade, o último ponto da lição, é o que Paulo já faz aqui, uma resumo, é uma síntese para mostrar que toda a humanidade, independentemente de raça, de cor, independente de raça, de profissão, de credo, estão debaixo do pecado. Então, logo, toda a humanidade carece de Deus. No versículo 23, ele diz que todos pecaram e carecem, né, de salvação. Todos se extraviaram, todos se distanciaram, não há quem entenda, não há um justo sequer. Então, todo ser humano carece. E a necessidade é universal. Logo, Deus providenciou uma expiação universal. A gente não vai entrar nesse debate agora, porque nós vamos entrar em debate de expiação universal limitada ou hipotética. Então, isso aí a gente vai deixar. É outra questão, mas se há uma necessidade universal de salvação, Deus providenciou uma morte substitutiva universal para atender a demanda, né, da universalidade do pecado. Se o pecado ele domina sobre todos, muito mais a justiça de Cristo, que abunda sobre todos os seres. É interessante essa questão, o pecado, ele não, atinge a todos, sim, atinge a todos. Não tem como, não há nenhum ser, cara, fora Cristo, né, que não tenha sido atingido pelo pecado. O pecado tem um domínio universal. Um domínio universal. E aí eu quero pensar sobre isso. A salvação em Cristo, a oferta da salvação, ela é universal. É suficiente para todos. É suficiente para todos, mas nem todos serão salvos. É eficiente apenas em alguns, né, que creem. Né? É eficiente para os que creem. Então isso é importante a gente salientar, né? Que para nós não cair no universalismo, né? Aquela ideia ali de que todos serão salvos no final. A ideia é católica, né? Ideia Que católica. excluiu todo mundo, então logo todo mundo, dependendo da situação, Não. vai lá para o purgatório, paga os erros dele e depois vai para o céu. Exatamente. Tem que se fazer valer o que Cristo fez por ele. Né? Exatamente. Então, a gente termina aqui nosso comentário dizendo aos amados irmãos que continue trabalhando essa lição, lendo os comentários, lendo a lição bíblica e espero termos contribuído com os irmãos para a elaboração dessa lição. Para terminar, queremos pedir ao nosso irmão Aurimar que deixe seu comentário, suas considerações finais, seus agradecimentos aí. Gostei muito do que nós estamos aqui, apesar que eu sou mais para ouvir, eu não conheço. Está começando agora, está meio tímido, mas daqui a pouco se solta, porque ele se solta lá na escola. Porque tem assuntos que a gente, eu procuro mais ouvir. Certo. Entendeu? Porque o meu aluno lá ele vai querer uma resposta daquilo que está na lição. Se eu começar a falar, eu não vou aprender. Mas, é tardio de falar e mais pronto para ouvir, né? Eu gostei muito e Amém. me tirou aqui umas dúvidas que eu tenho aqui. Amém. Que Deus abençoe, Entendeu? irmão. Gostei muito, foi. Amém. Obrigado. Obrigado também por ter estado conosco aqui aprendendo e ensinando. É um assunto, irmão, é um assunto que se trata hoje em dia, que tem esse porém no meio evangélico que nós vivemos, esses dois lados, entendeu? É o saber e o compreender, né? É ouvir e falar, é aprender a ensinar. Eu acho que eu sou muito cauteloso nesse fato. É importante, muito bom. Entendeu? Eu gosto mais. Agora talvez na próxima eu Fale mais. eu virei por cima. Mas certo. agora eu gostei muito porque o assunto é importante e a gente aqui aprende uma coisa que lá a gente não aprende não. Amém. Entendeu? Amém. Eu agradeço muito assim, a oportunidade que está aqui com os irmãos, porque Foi bom. não é que é porque eu sou calado mesmo. Amém. Então Deus abençoe o nosso irmão Aurimar que participou conosco aqui, né, nesse comentário e também nos ajudou. Nosso irmão Alexandre Galvão dará também as suas considerações finais. Então, que a aula em si é um assunto bastante importante, né, para se falar na igreja, em classe de escola bíblica dominical.
pois mostra e deixa em evidência, né, a grandiosidade daquilo que Cristo fez por nós. Então, é claro que deve-se falar sobre o domínio do pecado sobre a criação, mas, acima de tudo, sobre a abundância, a superabundância da graça, que abunda, superabunda onde o pecado abundou, né? Como o apóstolo Paulo vai falar. Então, que os professores saibam utilizar bem esta lição para edificar os irmãos em Cristo. Irmãos, terminamos aqui mais um programa e terminamos também dizendo que, assim como o pecado, né, ele trouxe uma consequência universal e também eterna para muitos, né, o sacrifício de Cristo foi suficiente para trazer a libertação e para trazer também a vida eterna a esses pecadores que reconhecem Cristo como Salvador. Então, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e estaremos na próxima lição com vocês. Deus abençoe a todos, Deus seja com vocês.